aí a demora e esse imprevisto. Meu nome é Patrícia, eu, junto com a Fabiola e a Renata, nós formamos a área acadêmica. A gente se conheceu no estágio de agricultura e desde então a gente descobriu que tinha uma afinidade na linha de tratamento e há 4 anos a gente já montou um simpósio que o objetivo é arrecadar fundos para crianças carentes. Então, crianças especiais. Então, esse nosso trabalho é baseado em toda a nossa prática desses 4 anos que a gente vem trabalhando. Passa aí. Todos receberam? Pode passar. Bom, e os nossos atendimentos, eles se concentram na região dos Lagos, Niterói também. Eu trabalho em Cabo Frio, em São Pedro, a Fabiola em São Pedro e Niterói, e a Renata em Rio das Ostras. Fala assim, Niterói, na verdade, ainda não tem um núcleo, né, de atendimento. O que acontece? Muitas das vezes essas crianças que a gente atende em São Pedro são internadas. E normalmente o hospital é aqui, ou em Niterói ou no Rio. Teve um que eu vim atender, que eu vim, ele veio a falecimento, e ele ficou internado no hospital aqui. Então, assim, eu continuei o atendimento dele aqui. Então, assim, a gente não tem um núcleo. Eu tenho o desejo, como hoje eu estou morando em Niterói, tenho o desejo de fazer isso, arrumar um espaço para poder conseguir, assim, atender as pessoas aqui também. Bom, então, iniciando aí, quantos são aqui profissionais de acupuntura? Então, uma breve introdução, né? A medicina chinesa, ela fundamenta-se na circulação de energia chamada de Qi, através de canais especiais. Isso aí para todo mundo, a maioria já sabe, né? Pode passar isso aí que é só uma introdução. Pode passar. Bom, e a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a contribuição dessa forma de medicina energética por ter documentado, né, o sucesso no tratamento de inúmeras desordens físicas, neurológicas, psicológicas, que é onde a gente atua bastante. Então, as patologias que a gente mais costuma ver no nosso consultório das crianças especiais, pode apertar, é do aspecto autista, síndrome de Asperger, síndrome de Down, microcefalia por Zika, paralisia cerebral e tem outras também. Essas são as que a gente mais trabalha. Bom, dá um pausezinho. Isso. O que eu... Dá um pause. Dá um pause aí um pouco aí. Não. Isso, pause aí. Bom, deixa eu falar só um pouquinho. O que a gente entende de uma criança normal e uma criança normal para a medicina chinesa? A medicina chinesa entende que uma criança normal é uma criança que tem calor no coração, calor no fígado. Então, ser uma criança agitada é normal. Até, assim, os 7 anos ali, depois de 7 anos até os 15 anos, isso vai se harmonizando. Então, uma criança que é hiperativa, uma criança que fala demais, uma criança que sofre com as emoções, tudo isso é normal para a medicina chinesa. O que passa desse limite, o que transborda, né, o que excede isso, é o calor, é o fogo no coração e o fogo no fígado. Então isso é a criança que tem problemas emocionais, criança que tem dificuldade de fala, é muito irritada. Então tudo isso já passa a ser uma desarmonia, né, do Zhang Fu. Eu vou colocar aqui um vídeo, só que o som não está saindo, eu vou pedir para colocar no telefone para vocês ouvirem o som.
Volta um pouquinho o vídeo, só para dar... Para vocês ouvirem o som, esse vídeo é para vocês terem a noção, se colocar no lugar o que uma criança do espectro autista sente, mais ou menos. Tá? Ela voltada a imagem. Bom, então, é uma mistura de sons, tudo ao mesmo tempo. É assim que eles ouvem. Então, uns têm um nível maior, outros têm menos de aceitação disso. Então, assim, para a medicina chinesa, os desequilíbrios, eles acontecem por problemas externos, né? Problemas internos, problemas externos, vento, todas essas coisas, calor, problemas em umidade, os problemas internos por causa das emoções, e ainda tem os outros fatores, né, com essa questão de agrotóxicos, um monte de coisas aí. Então, tudo isso faz com que o nosso organismo se desequilibre. E no autismo, a palavra autismo ela não existe para a medicina chinesa. O que existe é uma desarmonia dos 5 elementos, né, dos cinco Zangfu. Então, eles têm, e o que mais aflora, né? São dos cinco elementos. Coração, a euforia, essa questão de não querer ter uma relação, né, com outra pessoa, o social, de querer interagir. Tem também a questão da ansiedade, porque fica irritado. Tem a questão também, deixa eu ver só. Sim, das risadas, que é do nervosismo que eu estava falando, das risadas inapropriadas. Então, tudo isso mexe no meridiano do coração. Tem também o meridiano do fígado, que é a questão da raiva, da agressividade, que muitos deles, hoje é uma grande probabilidade, assim, a gente tem uma prevalência muito grande. Hoje, pelo menos, acho que, pelo menos numa segunda geração, todo mundo tem alguém na família que tem um autista. Então, assim, a prevalência, cortando aqui rapidinho antes de eu terminar de falar dos Zangfu, a prevalência de autistas é de 1,3 crianças para 1.000 nascimentos. E do transtorno do espectro autista é de 1 para 300 nascimentos. Então, assim, olha como é que os fatores, né, vêm chegando com a deficiência do rim, que a gente acaba herdando, né? As crianças acabam herdando essa deficiência do rim, genética, né? E também eu falei do coração, do fígado, dos rins. Tem também o pulmão, que ela torna-se uma criança mais introspectiva, mais apática ali, algumas são assim. E tem também a do baço, a maioria delas tem problemas digestivos, tem problemas com lactose, com glúten. Então, por aí a gente vê que é uma desordem dos 5 elementos. E na maioria, o autismo tem os 5 elementos. Nas outras, a gente vai... Não são todas, a gente acaba... Por exemplo, o síndrome de Down, a gente coloca que normalmente você vê problema no tônus, eles são flácidos. Então, o baço está muito influente ali. Há um desequilíbrio muito grande no baço. Em relação à parte alimentar também, porque a síndrome de Down sempre tem
problemas com glúten, alimentação, problemas para a parte de com intolerância à lactose. Desculpa a voz, gente, mas tentar aqui falar direitinho para vocês. Então, assim, a gente não pode observar só essa parte, são só os 5 elementos, 2 elementos, 3. Não, você tem que avaliar a criança como um todo. Basicamente, a literatura só fala muito mais em relação ao autismo, né? O espectro autista. A síndrome de Down já foi colocado que seria uma parte de desequilíbrio do baço com o estômago. E o rim sempre ele influencia. Mas, assim, existem crianças com síndrome de Down que não são tão agitadas. Você consegue trabalhar com ela. Então, às vezes, ela não tem ela tem o calor, mas não tem o fogo no coração. Então, você não pode falar que aquilo ali é um desequilíbrio na parte do coração. Já outros síndromes de Down já são assim, é fogo mesmo. Você vê que a gente tem que correr atrás dele. Você não consegue atender. É complicado o início de um atendimento para essas crianças. Agora sou eu mesmo? Pode passar. O horário não, mas até umas 2h40 Tá. Pode passar. Isso. Não. Como é que a gente vai proceder? Como é que é essa primeira entrevista? A gente tem que ter o contato. Primeiro contato, na verdade, a gente não tem com a criança. A gente vai estar mais com os pais. É uma entrevista com os pais, primeiramente, antes de você ver a criança. E, normalmente, eles têm um problema com a síndrome do jaleco. Normalmente, a gente não atende de branco, porque muitos vêm de internação. Então, a gente acaba... se você vem de branco, remete aqui. Ele pode estar sendo visto no hospital. A maca remete isso para ele também. Então, muito do atendimento é feito no chão. Você coloca um ambiente que seja propício para ele. Não é para a gente, mas para ele tem que ser. Né? E... pode passar. Isso aí é só uma visão de que você tem que ter, do que se entende, o período neonatal, que é de 0 a 28 dias. A infância, né, que é o lactante de 29 a 2 anos, a área pré-escolar de 2 a 6 e a escolar de 6 a 10. E o Portage Kids é uma revista americana que ele já trata dessa parte de pré-natal, como não o neonatal. E fala sobre primeira infância, segunda e terceira e adolescência. Só informativo. Agora, quando você pensa em tratamento, primeiramente, para atender esse público, você tem que ter amor ao que você faz, ter empatia. Muito mais empatia do que simpatia, porque você tem que tentar se colocar no lugar do outro. Né? Então, e para outra coisa, você também tem que saber as fases normais de uma criança, né? Que vai do 0, desde que ela nasceu, até os 6, 7 anos, que você tem que saber, para você saber a diferença, assim, por que a criança ainda não consegue sugar? Por que a criança não conseguiu ainda rolar? Né? Então, tudo isso você tem que ter uma ideia para poder você conseguir também avaliar. Pode passar. Então, primeiramente, você vai estar com a mãe, você vai querer saber da queixa principal. O que levou? Normalmente, as pessoas vão lá porque por um refluxo, porque o meu filho é agitado, porque ele não consegue, tem sinusite e crises convulsivas. Então, a queixa principal sempre é essa. Aí você vai para o HPP, que é a história patológica pregressa. Você tem que saber, perguntar à mãe todo o histórico da criança, como foi a parte da gravidez. Tudo isso você tem que relatar. E a história da doença atual, como foi evoluído de lá para cá. Então, assim, anotar o CID, ter os atendimentos dos médicos, exames, tudo isso você tem que protocolar, tem que estar com você. Vai. E agora vem aqui a parte da avaliação energética da criança. Observar, perguntar, ouvir e tocar. Então, toda aquela parte que a gente aprende mesmo
medicina tradicional chinesa, que é inspeção, você olhar a face, saber se a pessoa, como está a face, tem Shen, não tem Shen, se é um falso Shen. Então, toda essa parte dos olhos, são olhos vivos, a criança com o olho mais caidinho, tudo isso você vai anotando até você conseguir chegar ao seu diagnóstico. O diagnóstico, sim, é só os 5 elementos que tem problema? Não. Tem mais alguma outra deficiência que normalmente tem. Então, assim, não adianta falar assim, eu sei que os livros me disseram que o autismo ele é só deficiência de 5 elementos. Então, eu vou lá, vou fazer um protocolo e vou atender. Não é assim. Você tem que avaliar, porque a avaliação é contínua. Um dia a criança vem de um jeito, outro dia vem de outro jeito. Então, assim, é um trabalho muito gostoso de se fazer, mas, ao mesmo tempo, assim, muito trabalhoso. Você tem que realmente gostar muito do que está fazendo. Pode passar. Então, assim, essa parte toda é a parte da avaliação, de você olhar. Aí, quando vem a parte mais da palpação, a criança já está com você. E como você chega a essa criança? Não é como um adulto. Que você chega, o que você tem, vou tocar, vou apalpar, não. A criança, ela é pequenininha, eu tenho que sentar aqui com ela e ficar brincando. E falar, e conversar, e tentar pegar meu material, mostrar para ela, porque às vezes eu não vou conseguir nem tocar. O primeiro dia você tem que passar isso para os pais. Porque às vezes você vai chegar perto da criança, a criança vai sair correndo, vai chorar. Ele não te conhece, você é um desconhecido. Até para avaliar, ainda mais pensar em tratamento. Então, assim, tudo tem que ir com muita calma com a criança. Agora, Renata, você. Pessoal, a gente vai falar agora sobre as terapias alternativas que nós fazemos nessas crianças. Então, pode passando. Amorosidade em primeiro lugar. Não adianta querer fazer um projeto se você não tem amorosidade com as crianças. Elas não vão vir limpinhas, bonitinhas, arrumadinhas, né, sem aquela melequinha, sem o catarrinho. Então, amor em primeiro lugar. E segundo, empatia. É receber, é trazer, acolher não só a criança, mas os pais que são massacrados. Isso em primeiro lugar. Segundo, ambientes calmos. Não adianta aquela televisão passando, né, noticiário o tempo todo, aquele barulho de música alta, aquelas pessoas não entram e saem, um ambiente desarmônico, para a maioria dos casos de deficiência, isso acaba atingindo o quê? A insegurança. O que eu estou fazendo aqui? Que ambiente é esse? Então, o que a gente faz? Um ambiente mais calmo possível. E lembrando, gente, jaleco para atendimento com criança especial não vai dar certo. Você não consegue atingir a criança. A iniciativa de contato tem que ser com nós mesmos. Como ela falou, primeiro a entrevista com os pais, depois que nós atendemos a criança. Então, nós já temos noção de como é a criança. Mas essa iniciativa de contato, de você chegar, abaixar sempre abaixo dos olhos, para não levar, né, não ter aquela, remeter aquela insegurança à criança. O que eu estou fazendo aqui, né? Meu Deus, a pessoa já vem por cima com o material na mão. Então, evitem. Iniciativa de contato é você chegar, se ela está sentada no chão, senta. Se ela está brincando, brinca. Se ela está rindo, ri. Se ela está chorando, não, mamãe, vem cá. Não, chega, põe a mão na mão, o contato mão com mão. Hoje em dia também agora não pode, né? O coronavírus não está deixando nem mão na mão. Então, vai a mãozinha no pé, acalma. O choro, gente, às vezes não é sinônimo de insegurança. Não adianta, gente, fazer gesto com essas crianças com paralisia cerebral, com crianças com microcefalia, elas não vão entender gestos. Então, evitem o máximo de gesticulações perto da criança. Isso vai trazer o quê? Ameaça. Às vezes são vultos, às vezes não tem 100% ainda da visão, ou não entende o que você está fazendo, não te conhece direito, e você chega na criança e faz o quê? Começa, fulaninho. Não é por aí. Acalma, se acalme para atender uma criança. Apoio visual para as explicações, principalmente, esse apoio visual, vai fazer aurículo, empresta sua pranchetinha de sementes de cristal, pega, vai fazer mocha, sente o cheiro, vem aqui, ó, olha que cheiro gostoso. Vai fazer um cone, olha o fogo. Você tem que mostrar para a criança o que vai ser feito e não chegar fazendo de uma vez só. Então, essa situação de você pegar e mostrar o que vai ser feito, deixa ela tocar, saber o material, principalmente mão, eles precisam ter contato com o que você vai fazer e isso acalma. Acalma também a mãe, mostra para a mãe o que você está fazendo,
Porque o que acontece? Terapias alternativas nem sempre são vistas, né, com um olhar bom. Olha, o que você está com agulha no meu filho? Meu filho só tem meses. Aí você tem que explicar, a agulha vai ser para isso, isso e isso. E para a criança, gente, depois eu vou entrar em detalhes da agulha, mas o toque, o cuidado de chegar, o cuidado de uma ventosa, o cuidado da moxa. Então, esses cuidados têm que ser dobrados nessas crianças. Tocar com calma e consentimento. Às vezes a criança não verbaliza. O consentimento é de quem? Dos pais. Posso tocar? Posso tirar a fraldinha? Posso tirar o sapato? Isso você tem que pedir, porque você está tocando numa criança que de repente ela não tem o reflexo de segurar. Então você tem que também respeitar a criança. Choros, inseguranças, interromper a sessão, sim. Às vezes não é na primeira sessão que você vai colocar uma semente, um cristal ou nada. Às vezes você demora 10 sessões para colocar um cristal. E às vezes você leva 20 para ela poder chegar no seu consultório, dependendo aí também dos traumas, né, que essas crianças sofrem no ambiente hospitalar. Aí nós vamos entrar, pode ir passando, porque meu tempo também já está acabando, né, Cláudia? Gente, isso aqui, ó, epidermólise folhosa, não sei se vocês conhecem, já viram. Isso aqui a gente trata com cristal radiônico. Isso aqui é uma semana. Eu consegui trazer essas fotos. É uma criança de 3 anos de idade, não pode ter contato, né? Derme, tem atrito, né? Direto. O que acontece? Acaba dando, né? Feridas. Atrito causa feridas. Então, fralda, sapato. Então, aqui, com 3 aninhos, começou a andar. E acaba que ela anda no calor de 38 graus no Rio das Ostras. O que acontece? Põe aquele pantufa. E a pantufa esquenta. E o atrito no chão acaba fazendo o quê? Feridas abertas. Então, não sei se vocês conhecem o cristal radiônico. Gente, isso é um trabalho maravilhoso que nós fazemos com cristal radiônico. E vale a pena conhecer, né, essa técnica. Cromoterapia. Todas as crianças adoram luzinha, né? Às vezes a gente tem que botar todas as luzes para passar, para entender que aquela luzinha que vai ficar. Aí você para na azul, porque você quer acalmar, você quer diminuir. Teve insônia, a mamãezinha chegou lá, ó, teve uma insônia essa noite, está muito irritado, está agressivo. A gente põe a cromo azul. Mas para chegar na cromo azul, para ficar sentadinho, a gente põe verde, lilás, violeta, não sei o que, mas para na azul um pouquinho. Então, isso aí, não adianta, não, tem que ficar no azul. Não, tem que ficar de acordo com o que ela se apresenta. Isso é um vídeo, pena que a gente não vai poder passar, que é um pouquinho grande. Aqui é um espectro autista, tá? A gente usa muita acupuntura, né? Nesses casos aqui do autismo, a crâniopuntura. O ideal em crianças com autismo, é crânio. Por quê? Pouca sensibilidade na cabeça, você pode fazer os pontos que eles não vão ficar mexendo. Você não vai chegar na frente, vou botar agulhinha. Você faz o seu trabalho mediante o quê? Vou colocar o ponto aqui, eu seguro, eu toco e coloco. Então eu tiro a percepção dele de quê? De crânio. Eu estou segurando a mão, com a outra mão vou lá e coloco. Então a gente acaba conseguindo fazer um trabalho com o crâniopuntura. Pode passar. Cone chinês ou cone hindu, aí nós temos vastas, né, possibilidades com o cone. Pode passar. O cone, ele ajuda muito aí no processo de problemas respiratórios, insônia, convulsão. Nós temos aí a procura muito grande. Essa menina tem paralisia cerebral, a gente trata demais com o cone por devido à imunidade baixa, então acaba que ela tem processo respiratório grave, então vira e mexe, a gente faz o cone nela. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A acupuntura tradicional, falando, né, da crâniopuntura, da auriculoterapia, todas as sessões a gente coloca, independente de outras técnicas, pode passar, de outras técnicas a gente acaba colocando a aurículo, a ventosoterapia que ajuda demais também, parte de imunidade hoje em dia, né, por conta do vírus e tudo, a ventosa ajuda demais na imunidade, então quem trabalha com criança pode fazer depois, se quiser, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso site, no nosso Face, a gente tem lá, né, algumas informações. E outras terapias, gente. Nós trabalhamos com vastas terapias, né? Agora, depende da avaliação de como a criança chega. Não adianta aquela receita de bolo, autista, isso. Síndrome de Down, isso. Não. Chegou, avalia a língua, pulso, vê a criança, vê o tipo da criança que chegou, para você poder fazer um trabalho
em cima do que ela apresenta. Porque, gente, sinceramente, protocolo para essas situações, a gente não vai conseguir fazer nenhum trabalho. Muito pelo contrário, você acaba até fazendo com que a mãe não volte, a criança fique irritada, então você acaba se afastando daquele atendimento. Pode passar? Obrigada, gente. Volta com um somzinho. Aqui está o nosso e-mail, Liga Acadêmica, mtc@gmail.com. Mais informações temos no Instagram, pode passar mais um. E vocês, né, todos que estão aqui presentes no simpósio da Cláudia, vão ganhar 10% de desconto no nosso próximo simpósio, no quarto simpósio da Liga Acadêmica. E nós vamos sortear um aqui, quem está presente no nosso, gratuito. Cláudia, sorteio com você. Gente, agradeço a atenção, tá? Desculpa a correria. Vamos fazer o sorteio agora? Pode. Volta um pouquinho antes que eu vou pegar o Instagram. Não sei. Vamos pedir uma 15 que Tá, de só um minutinho. Pode ser? Cadê o Carlos para tirar foto, né? Pode? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seleção também? Ah, aqui eu ganho. Ganhou 100% para participar do nosso. Ganhou, Elô!